20% das árvores da floresta amazônica original tiveram esse destino, o chão. Que isso vem acontecendo há anos, você já sabe. O que provavelmente você não sabe é que esse crime ambiental tem a ver com a falta d'água na maior cidade da América Latina. É que a Amazônia bombeia para a atmosfera a umidade que vai se transformar em chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento, menos umidade e, portanto, menos chuva. Sem chuva, os reservatórios ficam vazios e as torneiras secas. É guerra contra a cobiça. No coração da Amazônia, o exército formado pelo IBAMA, pela FUNAI e pela Polícia Federal atinge mais um alvo. Garimpeiros presos, madeireiros multados, equipamentos destruídos. E a prova do crime apreendida. Este é o fronte de um conflito que já dura pelo menos 4 décadas no Brasil. Desde que as primeiras estradas rasgaram a floresta para permitir a colonização. Caminhos que acabaram facilitando também o acesso de exploradores gananciosos e sem escrúpulos. Um crime ambiental que ainda está longe do fim. Uma árvore que leva mais de 100 anos para crescer, para chegar a esse tamanho, e que em menos de 1 minuto já pode estar assim. Pior é que a madeira nem é aproveitada. Nesse tipo de desmatamento, o objetivo é simplesmente derrubar tudo, tocar fogo e transformar a área em pastagem para a criação de gado. Um crime ambiental que geralmente só é notado pelos fiscais tarde demais, quando a floresta já virou carvão. Isso aqui é roubo de terras da União. Grileiros furtam as terras da União, praticam um desmate multiponto, vários pontos embaixo da floresta, dificultando o satélite do DT de enxergá-lo. O que os poderosos olhos dos satélites não veem, a floresta lamentavelmente sente. 20% das árvores da Amazônia original já foram para o chão. Restaram imensas clareiras que somam uma área maior que a França e a Alemanha juntas. O Fantástico acompanhou com exclusividade a maior operação contra grileiros na Amazônia neste ano. Numa conversa telefônica gravada pela Polícia Federal com autorização da Justiça, um dos presos admite que o interesse dos criminosos é apenas nas terras. Como a floresta lá é muito bruta, os troncos são muito grossos, então o custo é muito grande. São árvores antigas, árvores velhas. Derrubadas e garimpos deixam uma cicatriz gigantesca na mata, que pode parecer um problema exclusivo de árvores e bichos, distante da maioria das pessoas. Mas a ciência e as novas tecnologias comprovam que as consequências da devastação estão muito mais próximas de todos nós. Céu azul com pouquíssimas nuvens que mal fazem sombra, nascentes que já não vertem mais água, represas com menos de 10% da capacidade original de armazenagem. Esta, por exemplo, perto de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, deveria ter neste ponto uma profundidade de pelo menos 5 metros. Está assim, agonizando. Mas o que a falta de água nesta região do país tem a ver com a Amazônia, a mais de 2.000 quilômetros daqui? Tudo, absolutamente tudo a ver, segundo cientistas que estudam as funções da floresta e as variações climáticas na América do Sul. Essas chuvas que ocorrem, principalmente durante o verão, a umidade é oriunda da Amazônia e essa chuva que fica durante vários dias é que recarregam os principais reservatórios da região sudeste. O Fantástico teve acesso exclusivo ao relatório sobre o futuro climático da Amazônia, que só vai ser divulgado oficialmente na Conferência sobre o Clima em Lima, no Peru, no fim deste ano. O trabalho, desenvolvido em parceria por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do INPA, que investiga a Amazônia, reúne mais de 200 estudos e traça um minucioso roteiro das chuvas no continente sul-americano. Está mudando o clima. A gente vê isso acontecendo na Amazônia, tem muitos trabalhos mostrando já a extensão da estação seca está se prolongando. De acordo com esse relatório, nos últimos 400 milhões de anos, a umidade que evapora dos oceanos é empurrada naturalmente pelos ventos para dentro dos continentes.
Uma parte desse vapor vira chuva e cai principalmente sobre as grandes florestas na altura do Equador. O excesso de umidade segue empurrado pelos ventos, atravessa os continentes e acaba indo para o mar. Um ciclo que, ao redor da Terra, só tem uma exceção: a Amazônia. O que torna a Amazônia diferente de todas as grandes florestas equatoriais do planeta é a Cordilheira dos Andes, um imenso paredão de 7.000 metros que impede que as nuvens se percam no Pacífico. Elas esbarram na cordilheira e desviam para o sul. Esses ventos viram aqui e contrapõe-se à tendência natural dessa região aqui de ser deserto. É uma região que produz 70% do PIB da América do Sul. É a região industrial, a região agrícola, a região, então, as cidades, então a maior parte da população da América do Sul. Mas de onde vem tanta água? Como funciona a fantástica máquina biológica que faz chover? Segundo os cientistas, o toque final cabe às árvores. Fincadas até 20 ou 30 metros de profundidade, as raízes sugam a água da terra. Os troncos funcionam como tubos e, pela transpiração, as folhas se encarregam de espalhar a umidade na atmosfera. Diariamente, cada árvore amazônica bombeia em média 500 litros de água. A Amazônia inteira é responsável por levar 20 bilhões de toneladas de água por dia do solo até a atmosfera. 3 bilhões de toneladas a mais do que a vazão diária do Amazonas, o maior rio do mundo. Se você tivesse uma chaleira gigante ligada na tomada, você precisaria de eletricidade da usina de Itaipu, que é a maior do mundo em potência, funcionando por 145 anos para evaporar um dia de água na Amazônia. Quantas Itaipu precisaria para fazer o mesmo trabalho que as árvores estão fazendo silenciosamente lá? 50.000 usinas de Itaipu. Esse imenso fluxo de água pelos ares é chamado de rios voadores. O Fantástico chamou a atenção para a importância desses rios já em 2007. Essas imagens, feitas de um avião do projeto Rios Voadores, revelam nuvens densas, carregadas de água, cruzando todo o Brasil. Testes feitos em laboratório comprovaram: mais da metade da água das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e também na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile, vem da Amazônia. Para os cientistas, uma prova irrefutável do papel dos Andes e da floresta amazônica no ecossistema do Cone Sul é a inexistência de um deserto nessa região. Basta olhar o globo para constatar que na mesma latitude em volta do planeta, tudo é deserto, menos na América do Sul. Os pesquisadores não têm dúvida. Sem a Amazônia, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul fatalmente seriam desertos também. Para quem está no Brasil, seja em Porto Alegre, ou seja em Manaus ou em São Paulo, tem que saber que a água que ele consome em sua residência, uma parte dela vem da Amazônia e por isso nós temos que preservá-la. As imagens dos satélites que acompanham a movimentação das nuvens de chuva comprovam que a grande seca que assola as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, em parte está relacionada aos desmatamentos. No estado de São Paulo, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica permite a formação de uma massa de ar quente na atmosfera, tão densa que chega a bloquear os rios voadores, já enfraquecidos por conta do desmatamento na Amazônia. Represados no céu, eles acabam desaguando no Acre e em Rondônia, onde este ano foram registradas as maiores enchentes da história. Na luta contra o desmatamento, o IBAMA, a FUNAI e a Polícia Federal acabam de ganhar mais um aliado, o Ministério Público, que passou a juntar dados da Receita Federal para poder enquadrar as quadrilhas também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Falcatruas que podem levar a mais de 10 anos de cadeia. Pelas contas da Procuradoria da República no Pará, só a quadrilha presa na última operação desviou dos cofres públicos 67 milhões de reais em impostos. Quando você mete a motosserra numa árvore que levou 100 anos para chegar daquele tamanho, não dá dó não, hein? Dó não tem como a gente ter dó das coisas, né? Que ninguém tem dó da gente também, né? Eu não sei se tá errado, não. Pra mim tá certo que eu tô trabalhando, entendeu?
Enquanto os vagabundos ficam soltos na cidade, a gente tem que trabalhar escondido, aí é difícil. Um comportamento que bate de frente com os interesses de quem depende da Amazônia para produzir alimentos de forma legal. É do interesse do próprio agricultor ou do produtor de gado ou de quem está querendo produzir energia que a floresta seja mantida, porque ela é o que garante que tenha a água necessária para essas atividades econômicas poderem existir. Os gráficos do INPE revelam que os desmatamentos na Amazônia já caíram aos níveis mais baixos das últimas 2 décadas. Mas ainda que tivessem sido completamente zerados, os cientistas não estariam tranquilos. Eles alertam que é preciso também reflorestar as áreas desmatadas, antes que seja tarde. Existe um fato simples. Se você tira a floresta, você tira a fonte de umidade, muda o clima. E nós tiramos floresta. Isso foi o que a gente fez nos últimos 40 anos. O clima é um juiz que sabe contar árvores, que não esquece e não perdoa.